o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração e sem contendas. Até aí. Amém? Meus irmãos, que a graça do nosso eterno Deus seja multiplicada na sua vida. É preciso realmente ter convicção. As coisas vão acontecer muito rápido. Os eventos virão rápidos. Será como um relâmpago, um flash, como um piscar de olhos, milésimos e milésimos de segundo. Não vai dar tempo. Não dá tempo, não vai dar tempo de conserto, não vai dar tempo de se recompor diante do Criador. Na verdade, o selo de Deus já está nos seus filhos aqui na terra. Eu tenho recebido muitos telefonemas. Ainda hoje um amigo meu, íntegro, conversava comigo hoje à tarde. Ele disse: Flávio, eu tenho cada dia aumentado o meu temor a Deus. Irmão de 40 anos de cristão, que conhece a história do Evangelho nesse país como ninguém. Está com saudades, desejoso de vir visitar aqui em Muritiba. E eu passei a tarde meditando, o resto da tarde, como tem sido difícil. As pessoas que estão aí sorrindo, elas não têm percebido a situação agravante. Ou você vai parar para entender que o modelo de vida, de diversão, de entretenimento, não há mais possibilidade para estar buscando lenitivos, buscando coisas assim que valem a pena, incentivos humanos. Agora é só você e a sua fé. Palavras cruzam de um lado para o outro para desligar você da comunhão com Deus. O pecado é efervescente, ferve, polui e é um atrativo, uma chama.
A língua essa, inflamada pelo fogo do inferno, exige de você domínio, controle. Está difícil para o justo, no ambiente de trabalho, no ambiente da sua família biológica. Os meios de comunicação nesse país não têm falado o que está acontecendo no mundo. As pessoas, elas estão sendo embaladas em um profundo sono. Coisas terríveis estão acontecendo pelo mundo afora. Países onde a terra está derretendo debaixo dos pés das pessoas. Onde o céu está ficando cor-de-rosa, outros lugares vermelho. E aqui mesmo no Brasil. Sinais nos céus e na terra. Terremoto, vulcão que está explodindo em vários lugares do mundo. Os estudiosos, os cientistas estão aguardando ainda esse ano um terremoto de proporções apocalípticas. Está escrito no livro das Revelações que vai acontecer um terremoto como nunca antes aconteceu em toda a face da Terra. As placas tectônicas estão tremendo em vários lugares. Sustentar um corpo hoje em pé, firme, está difícil. Como vocês podem ver, eu fiz essa leitura aqui, onde o apóstolo Paulo, ele, pelo Espírito Santo, porque não é Paulo homem, o Todo-Poderoso nos orienta através do Espírito Santo na vida do apóstolo, para que nós venhamos a buscar o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Diante dessas palavras, para esta atualidade que estamos vivendo, irmãos, me parece que isso é muito obsoleto, porque o mundo está em uma tecnologia avançada, e nós agora querendo viver com esse livro velho, rudimentar, obsoleto, escrito há cerca de 1800 anos atrás, na Nova Aliança, e textos que foram escritos há 4, 3 mil anos atrás. É como você querer assistir televisão numa TV de tubo de imagem da década de 40. É com toda a tecnologia de um carro movido a energia, que você não ouve zoada de motor, toda a tecnologia, viagem até a ionosfera, estratosfera. As pessoas chegam a se dizer, não é bem assim. As escrituras, elas precisam de uma reforma, isso é arcaico. Isso é obsoleto, e dia após dia nós observamos uma operação em muitos ajuntamentos que se nomenclatura-se como igreja, eclésia, se nomenclatura como povo de Deus, que tem nas suas mãos as escrituras sagradas. E nós vemos quantas falas, quantos comportamentos, não chega-se a uma unicidade, a um só pensamento.
não há algo concreto. A coisa é tão doce, a coisa é tão boa, é tão suprassumo, é tão viciante, por ser leve, por ser suave, por ser fluido, por ser sedutor, que esse evangelho adocicado convence a muitos que é a operação de Deus. E muitos já têm se dado a tais práticas. É difícil hoje, é preciso rebolar, é preciso suar, porque estamos vivendo um tempo de degeneração. O que não é bíblico não vai ficar de pé. Será corrompido, destruído pelo homem, pelo tempo, pelo costume, pela tradição. Mas a palavra, as escrituras, que é tida como obsoleta para muitos, mas para o povo de Deus é alimento, é salvação, é vida eterna, é santidade, é comunhão com o Pai. Agora é separado já. De um lado estão os bodes, do outro lado as ovelhas. Se você não tiver convicção, você vai dizer: os bodes estão certos, nós estamos errados. Se você não tiver convicção, esse espírito de sedução vai te convencer de que ter essa vida semelhante à de Jesus é ser um derrotado. De que não possuir tesouros na terra não é tão bem assim. O apóstolo, com o Espírito Santo na vida dele, e observando os ataques naquela época, já ao jovem Timóteo, ele escreve para Timóteo dizendo: Timóteo, se alguém não se conforma com as palavras de Jesus Cristo, nada sabe. As pessoas estão buscando inovações, modismo, e uma palavra como essa, tão simples, parece que ela não tem muito efeito nos dias atuais. Olha que palavra. Tenha em você o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Estamos vivendo dias de dores, dia que vai cessar o riso, o folguedo. Escaparemos como? Se negligenciarmos uma tão grande salvação. É tempo de oração, é tempo de jejum, é tempo de se afastar desses modernos, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com as redes sociais, irmãos. Se você não está tendo controle, deixa a capa e foge. Foge da mulher de Potifar que tenta te seduzir. Se você vê que você não vai resistir, deixa a túnica e sai correndo, filho. Resiste ao mal e ele fugirá de vós. Esses vídeos que muitas vezes a gente até compartilha, a gente está levando adiante. A gente tem que abominar essas coisas. A gente tem que ter nojo dessas coisas. Essas pessoas estão brincando, a rede social está cheia disso. Pessoas
que já estão perdidas, irmãos. O apóstolo Paulo, no versículo 12, ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Mas o que é isso? Nos explica isso, Espírito Santo. Desenvolver a salvação, mas você já não está salvo? Como é esse desenvolvimento? Aponta-nos o Espírito Santo para Hebreus, quando ele diz: aos espíritos aperfeiçoados, a universal igreja dos santos arrolada nos céus. Quem são esses espíritos aperfeiçoados? Porque a carne será dada ao pó, a carne voltará ao pó, porque é imprestável. O Filho do Homem veio salvar o espírito e a alma. A carne para nada presta. A carne foi amaldiçoada. Na minha carne não habita bem algum. É preciso que se cumpra, que esse corpo será transformado, porque o que é corruptível da terra não pode herdar a incorruptibilidade. O inimigo vem no balanço da rede. O inimigo vem no balanço do berço para mimar você, minar e botar para dormir. O que nós precisamos é nos reunirmos como igreja do Senhor. Eis, não se deixe ser seduzido por esse evangelho. Você acha bonito? Você gosta? Mas não tem como aperfeiçoar o seu espírito. Nós estamos aqui para ir para o Getsêmani, para o lagar que pisa as uvas, que esmaga as oliveiras para extrair o azeite. O Espírito Santo de Deus evoca sobre nós a parábola das 10 virgens, 10 que é a plenitude da igreja. E ele aponta que esta plenitude dividida com 5 prudentes e 5 imprudentes. O que nos chama a atenção é que essas 5 imprudentes, irmãos, elas também tinham azeite. Elas não estavam também de qualquer forma, só que o azeite estava acabando. E elas foram procurar você. Irmãos, é difícil de eu externar isso. Mas se colocar o ouro aqui, colocar o ouro bruto, colocar areia, alumínio, zinco, misturar com cascalho, barro, ninguém sabe onde está o ouro. É preciso que algo seja jogado sobre esse monturo para revelar o ouro. E esse produto químico da tabela periódica é o mercúrio. A nossa fé é provada como ouro, e será. Virá aí pela frente um acontecimento tão horrendo, que o Senhor Jesus disse que os homens vão desmaiar
tamanha horrenda coisa vem, que eles vão cair como mortos. Você acha que essas brincadeiras, que essa visão espiritual vai lhe dar tenacidade, irmãos, para você vencer, para mim vencer, para essa cristandade vencer? O que é convicção? Primeiro, é uma vida de oração, irmãos, e jejum, e de busca ao Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo. E é por isso que o apóstolo Paulo está aqui falando sobre desenvolver a nossa salvação. 5 prudentes e 5 imprudentes. Quando o noivo deu o sinal de sua vinda, elas detectaram que de onde ele vem até chegar onde todas elas estão, não vai dar tempo de, quando ele chegar, encontrar aquelas imprudentes, porque diagnosticaram que a distância do local onde foi dado o clamor até a chegada do Senhor Jesus, para onde todas elas estavam, na terra, a igreja está na terra. Observe que algumas diagnosticaram 5, que não vai dar para quando ele chegar, a tamanha distância ainda que há, de encontrar essas lâmpadas acesas. E aí vai buscar as prudentes, que estão na palavra, que estão sendo taxadas do roncocom, sendo taxadas de retrógradas, que não estão participando desta inovação, dessas coisas que estão aí. Todos se intitulam-se a bispos, pastores, pastoras, apóstolos, apóstolas. Qualquer pessoa grava um vídeo e lança na rede, se intitula-se. Eu tenho até muitas vezes dizendo: rapaz, não sou pastor não, eu sou apenas um servo. Deus sabe se eu sou ou se eu não sou, não adianta sistema. E aquelas virgens, ela diagnostica e vai buscar de quem? Quando Saul estava desesperado, para quem ele foi buscar? Samuel. As pessoas se esquecem de você em muitos momentos de sua vida, mas quando as coisas apertam, quem é a luz na mente delas? Você que tem a luz. Elas vão lhe buscar. No desespero total daqueles que negaram o evangelho que você vive e viveu a vida toda, quando as coisas apertarem, ele diagnosticar que aquele evangelho não é o real, buscarão você. E se não houver prudência, se não houver sabedoria, se não houver vigilância, essas imprudentes, elas estarão ameaçando a sua salvação. Note que eram prudentes. E por que eram prudentes? Porque tinham azeite, mas não só porque tinham azeite, porque olhou para as imprudentes e disse: se eu der do meu, vai faltar, nem eu nem você chega. Corra depressa e compre azeite. Onde vende? Onde vende? Na vivência, na prática. Nós vivemos a vida toda. Fica muito complicado nesses dias atuais nós nos entregarmos a esse evangelho de virgens imprudentes. É preciso muito cuidado.
Escritura diz no livro de Daniel que muitos cairão, muitos não vão entender, mas os sábios entenderão e vão discernir o modo, o tempo que estamos vivendo. É um tempo de total reclusão, de solicitude. É um tempo de se solidificar, de manter o equilíbrio na vida conjugal. Não é tempo, não dá mais tempo, porque pode morrer aí dormindo e deixar situações não resolvidas. Fatalidades acontecem. É tempo de emendar as obras, emendar os caminhos, de buscar uma palavra sensata. Irmãos, eu conheço pastores que não querem mais pregar. Existem pastores que não querem mais pregar. Tamanha a negação da realidade. Aquele tempo apostólico pronunciado por Paulo, pelo Espírito na sua vida, chegará um tempo que não suportarão a sã palavra de Deus. Esse tempo é chegado. Note que houve o toque de uma trombeta, houve um grito, alguém gritou: vem o noivo. Esse grito, vem o noivo, é o cumprimento das escrituras que nós estamos vendo nesse planeta. O derretimento das calotas polares, a mudança dos polos eletromagnéticos da Terra, a mudança do núcleo, o transhumanismo, a mudança de sexo, a operação, a cirurgia, leis como o incesto que estão em muitos países já sendo aprovados, e outros países que estão em trâmite, onde o pai pode casar com a filha pode casar com o pai, o filho pode casar com a mãe, o incesto, irmão com irmão. Estamos em um retrocesso para a Idade Média. Esse é o grito: eis o noivo está vindo. E nesse cumprimento de profecias, nesse tropel de que o noivo está vindo, muitos estão ficando sem azeite. Estão observando que não tem mais força para orar. Estão observando que não tem mais o discernimento para compreender e fazer uma leitura de que certas coisas não contêm Deus. É como a gasolina acabando no motor do carro, está falhando. E essas pessoas são virgens, são igrejas, já estiveram cheias do Espírito Santo, já gozaram da comunhão de Deus e estão percebendo, mas não estão conseguindo, porque estão com pouco azeite. Irmãos, a vinda do Senhor Jesus Cristo é para os que estão com azeite e para os que estão prudentes. O caminho que nós estamos chegando é aquele caminho, irmãos, da salvação individual. Você vai começar a ver maridos tomarem um destino espiritual e esposas tomarem os seus destinos espirituais. Filhos tomarem seus destinos espirituais e pais tomarem os seus destinos espirituais. Porque, irmão, salvação não é fundamento de religião. Salvação não é fundamento de teologia. Salvação não é fundamento do que você acha, do que você pensa e nem das suas crenças. Salvação é a negação do ego e o abraçamento da sã doutrina que só o Espírito pode colocar dentro dos seus eleitos, dos seus salvos, dos que nasceram de novo. E aí não entra os rudimentos do mundo, as doutrinas dos homens. Entra a fé
a fé que foi dada de uma vez por todas aos santos, conforme disse o apóstolo Judas. É esta fé pessoal, única, que aqui o apóstolo Paulo fala. Desenvolver a salvação é o desenvolvimento da fé. E o que é a fé senão de um grão de mostarda que se desenvolve para ser a maior árvore na terra? A salvação é a fé, porque é impossível agradar a Deus sem a fé. E essa fé, ela se desenvolve, porque não existe a salvação sem a fé. Então não adianta você estender os braços para a tecnologia, não adianta você colocar um braço biônico, um olho biônico, fazer um transhumanismo, e olhar para essas palavras que nós lemos todos os dias aqui e dizer: isso não tem mais utilidade. Ser como Cristo não tem mais utilidade, porque eu não consigo perspustrar a gravidade do que é ter esse mesmo sentimento. Parece que isso é obsoleto. Então vamos para a tecnologia da ciência e vamos colocar um Deus online, um culto online, o 6G, o 5G, tudo robótico, e vamos crer nessa religião hic-tech moderna, porque isso aqui não vem mais ao caso. Esse é o sinal dessa apostasia. Não sinto mais, não percebo mais, não choro mais. Eu preciso buscar de coisas externas, algo que venha de fora e que me ajude, me energize, quando tudo que eu quero deve vir de dentro, que é a minha própria comunhão, a minha própria realidade, a minha própria fé, a minha própria busca em direção ao Altíssimo. Quando não existe isso, irmãos, escute bem, quando não existe mais isso em você, e eu quero encerrar essa palavra dessa noite, para dizer para você o que você vai fazer se não existir mais esse discernimento e essa unção plena de Deus na sua vida. Você vai achar que tudo isso é obsoleto, e o que você vai fazer? Você vai começar a correr para os lugares onde as pessoas estão dizendo: Cristo está ali. Cristo está ali. E o mestre disse: nos últimos tempos vão aparecer falsos cristos e falsos profetas. Um espírito de sedução que você não pode imaginar. Tudo lindo, glorioso, belo, mas não salva. Quando alguém disser Cristo está ali, Cristo está lá, não vá. O tempo é de você se apegar à leitura da palavra, à doutrina da palavra, à oração, ao jejum, à instrução da palavra e ao estar, irmãos, calado. Há tempo de falar e há tempo de se calar. Faça um olhar, veja onde você tem se colocado, onde você tem se posicionado, e cuidado, porque talvez você já esteja sendo envolvido nesse espírito que é o espírito do anticristo que está aí enganando a muitos. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida.